do Evangelho, do quarto Evangelho. Ele é autor dessas 3 cartas, 1 João, 2 e 3 João. Ele é autor também do livro de Apocalipse, onde ele escreve talvez o seu último escrito. Ele estava confinado, exilado na ilha de Patmos, e Deus então revela para ele em visões várias coisas que aconteceram, que estavam acontecendo e principalmente que iriam acontecer. Então nós estamos falando desse apóstolo, desse homem que foi usado grandiosamente por Deus para levar a sua palavra, o seu evangelho à igreja do Senhor. Nós já estudamos a primeira carta e agora nós vamos entrar na segunda carta, que é um dos menores livros da Bíblia, 2 João, 3 João também tem aí 2 versículos a mais. Então 2 João talvez seja um dos menores, ou se não o menor livro da Bíblia, mas é um livro, é uma carta que nos traz muitas lições, e João aqui ele vai continuar batendo numa tecla, ou seja, enfocando um assunto que, se você ler principalmente o Evangelho de João e você ler a primeira carta, você vai se deparar constantemente com essa palavra, que é a verdade. Eu sempre, quando eu falo a respeito do apóstolo João, eu gosto de lembrar dessa característica dele. João ele tem 2 palavras que são principais nos seus escritos, na doutrina que ele ensina. Ele fala sobre o amor e fala sobre a verdade. O amor e a verdade. Se você fazer aí depois uma pesquisa nesses escritos, até que Apocalipse não é tanto, porque Apocalipse é mais, nós temos ali visões que ele teve, não é um livro tanto de um discurso que ele faz, ou de uma narrativa da história de Jesus. Mas se você pegar essas cartas e pegar o Evangelho de João, você vai se deparar constantemente João falando sobre a verdade, falando sobre o amor. E nessa carta aqui nós vamos ver que João ele está falando sobre a verdade, ele está focando nesse tema que para ele é muito importante. O que acontece, irmãos? A gente sabe que cartas, principalmente as cartas, elas foram escritas pela inspiração do Espírito Santo de Deus, mas para responder, e o Espírito Santo de Deus, vamos dizer, teve esse cuidado de responder questões que estavam acontecendo no período que aquela carta foi escrita. Então, as cartas, ou a maior parte dos livros no Novo Testamento é assim, você vai se deparar com contextos, e é muito importante a gente saber, por que João ele escreve tanto sobre a verdade, sobre o amor, por que ele defende tanto isso na sua primeira carta, na sua segunda e na terceira carta. Não foi por acaso, primeiro pela direção do Espírito Santo, mas também o Espírito Santo orientou a estar respondendo uma necessidade que a igreja ela tinha naquele momento que a carta foi escrita. Quando nós começamos a estudar a primeira carta de João, os irmãos lembram que eu falei um pouco mais sobre o contexto. Eu falei que João ele é um dos discípulos dos apóstolos, provavelmente foi um dos últimos que morreu, se não o último. Ele era bem novo quando Jesus o chamou, era muito jovem. E João, ele pegou um período da igreja quase no final do primeiro século. No finalzinho ali, quase no final do primeiro século, nós vemos João ainda era uma autoridade, talvez uma das maiores autoridades, se não a maior na igreja, porque
foi um dos remanescentes daqueles que estiveram com Jesus, dos discípulos, dos apóstolos originais. E a igreja, ela já estava avançando. A igreja, ela foi muito perseguida pelos judeus, mas nós vemos em Atos que a igreja se espalhou. Nós vemos o ministério do apóstolo Paulo, o próprio João, outros missionários se espalharam o evangelho. E a igreja começou a crescer na Ásia Menor, em Roma. Paulo escreve aos Romanos, nós vemos Paulo com planos de ir até a Espanha, que era uma das províncias mais longínquas do Império Romano. Nós vemos igrejas ali na Grécia, Corinto, Éfeso, Tessalônica. Então a igreja estava se expandindo. A perseguição violenta, as prisões, não conseguiam segurar o avanço da igreja. Mas a gente sabe que o diabo e os inimigos da igreja, eles têm outras estratégias para tentar atrapalhar o avanço do evangelho. E uma das estratégias que foram adotadas, e que a gente não vê muito na época quando foi escrito os evangelhos, foram os falsos ensinos, as heresias. E eu falei para os irmãos que João ele enfrentava um problema sério nas igrejas naquela época, que era um ensino chamado gnosticismo. O gnosticismo ele não era um movimento organizado, era uma série de heresias, de falsos ensinamentos que entraram na igreja e que perduraram durante um período muito grande. Nós vamos ver João combatendo os gnósticos, depois nós vamos ver a igreja tendo problema no segundo, terceiro, quarto século, os concílios se reunindo e condenando as doutrinas gnósticas posteriormente, né? Então, João ele estava lidando com isso. Se Paulo ele lidou muito com a questão dos judaizantes, aqueles que estavam na igreja, que se diziam crentes, mas queriam que todo mundo seguisse a lei, João ele enfrenta uma heresia diferenciada. Os gnósticos eles acreditavam no conhecimento, o que a gente pode resumir, no conhecimento extra-bíblico, no conhecimento a parte daquele conhecimento que veio por intermédio de Jesus. E então começaram a colocar em dúvida doutrinas que eram fundamentais, como por exemplo, a gente vai ver que João fala muito disso na primeira carta dele, e na segunda também, sobre a dupla natureza de Cristo, Jesus homem e Jesus como Deus, Jesus, a divindade de Jesus. Por quê? Começou a surgir heresias dentro do gnosticismo, ramos do gnosticismo, que negavam, por exemplo, que Jesus era de fato um ser humano, que ele veio como ser humano. Alguns falavam que não, aquilo ali, o corpo de Jesus é como se fosse uma ilusão, vamos colocar assim. Para ele se apresentar, ele teve que vir, mas na realidade aquilo ali não é vamos dizer, um ser humano. Inventaram isso lá. Outros já afirmavam ao contrário, já colocavam Jesus não como Deus, mas apenas como um ser humano qualquer. Então, toda essa mistura de heresia começou a entrar e a atacar a doutrina fundamental de que Jesus é Deus, Jesus veio como homem, Jesus se encarnou, a encarnação de Jesus. Então João ele enfrenta isso, por isso que você vai ver aqui na primeira carta ele falando daqueles que não confessam que Jesus veio em carne. Ele estava falando desses hereges, desses falsos mestres. Então, meus irmãos, o contexto de João é isso. Ele escreve essas cartas elas são endereçadas às igrejas, como Apocalipse foi endereçado, a gente vê ali. Então, a gente vê que o contexto da época de João era um contexto em que havia heresias que atacavam a igreja, para tentar o quê? Afastar as pessoas de Deus, para tentar enganar as pessoas, para tentar fazer com que as pessoas decaíssem da verdadeira doutrina.
Nos nossos dias, ou sempre na história da igreja, isso aconteceu, e nos nossos dias não é diferente, né? Eu sempre tenho repetido isso aqui e eu falo para os irmãos colocarem bastante atenção nesse fato. Devido ao nosso avanço tecnológico, e nós vivemos na chamada era da informação, principalmente depois que a internet foi criada, foi uma revolução. A criação da internet é comparada à criação da imprensa por Gutenberg, lá no século XVI, quando os livros começaram a ser impressos. Então a internet hoje ela popularizou a informação. Você tem nas redes, né, da internet, aí na web, todo tipo de informação, até coisa que não presta, e muita coisa que não presta, você vê que é divulgada por aí, né? Então, a informação ela anda numa velocidade que nunca aconteceu. Na época de João, por exemplo, às vezes para uma cidade saber o que estava acontecendo na outra, levava meses, até uma pessoa sair daquela cidade, ir para outra. Olha, aconteceu lá em Roma, teve um terremoto lá, tal. Aí ia para outra cidade, levava meses para aquela cidade ficar sabendo. Hoje é em tempo real. Hoje está acontecendo uma coisa lá no Japão, você acessa aí o telefone, você está sabendo o que está acontecendo lá, em tempo real. Então, com essa velocidade da informação, o falso ensino, ele se espalha. O diabo também, como podemos dizer, ele sabe usar a internet muito bem, né? E ele usa. Então, ele vai disseminando falsos ensinos. A televisão, o rádio, enfim, sempre falsos ensinos estão aí invadindo o meio cristão. E uma das coisas, meus irmãos, que nós vemos com isso é que a fé do cristão, do verdadeiro cristão, é provada, né? Paulo ele já falava a respeito disso, sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, lá em 1 Timóteo, no versículo 4, dos versículos de 1 a 3. Vou pedir um irmão que leia, por favor, 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Então, olha só, Paulo, ele já escrevendo a Timóteo, aqui é uma profecia, né, que Paulo ele está falando por intermédio do Espírito Santo de Deus. Ele fala nos últimos tempos, ou seja, é o período entre a primeira vinda de Cristo e até o seu retorno. Esse período, segundo o apóstolo Paulo, vai ser marcado por apostasia. Apostasia, o que é? Apostasia é o abandono da fé. São pessoas que negam, que chegaram a conhecer o verdadeiro evangelho e agora estão abandonando, estão renunciando ao verdadeiro evangelho por estarem abraçando falsos ensinamentos. Esses são apóstatas. Por quê? Porque eles obedecem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ou seja, Paulo está dizendo que não é só uma questão pura e simplesmente de adotar um ensino, mas é uma questão espiritual, uma questão profunda. O nível de engano dos hereges, dos falsos mestres, é um nível que eles trabalham de uma forma tão insidiosa que eles enganam e levam as pessoas a acreditarem nele. Isso é uma força espiritual que está por trás disso, né? O poder do convencimento. E ele fala então da hipocrisia, ele fala daqueles que aderem a um legalismo religioso também. E é interessante que no final do texto que foi lido aí no versículo 3, ele fala, né, por quantos conhecem plenamente a verdade. E é sobre isso, irmãos, que João também vai falar. Porque para enfrentar esses dias, Paulo já fala que, olha, você tem que conhecer plenamente a verdade. Porque se você não conhecer plenamente a verdade, você vai ser enganado também.
Você vai junto com esses apóstolos, você vai apostatar da fé e você vai seguir os ensinos dos demônios, você vai ser enganado. E na época de João, nós vemos que isso estava se espalhando, principalmente no trabalho que os falsos mestres faziam de casa em casa. Daí dá para a gente entender aquilo que ele vai falar depois, nós vamos falar sobre isso, para não receber em casa, dar as boas-vindas a quem vem e traz outra doutrina, ou seja, não hospedar essas pessoas, porque as igrejas estavam enfrentando um problema sério em relação a esses falsos mestres. O que acontece, irmãos? A igreja no primeiro século, ela cresceu muito com o trabalho de casa em casa. A gente sabe que não havia um local, havia o templo de Jerusalém, mas depois o templo acabou, os cristãos não podiam frequentá-lo, porque os judeus os perseguiam, e no ano 70 o templo foi destruído. Então não tinha jeito de frequentar. E as autoridades romanas não permitiam que tivesse um lugar para que os cristãos reuniam. Por isso que eles reuniam, às vezes, em campos, em bosques, às vezes até mesmo em catacumbas, que eram os cemitérios da época. Mas, sobretudo, a igreja cresceu de casa em casa. A gente vê isso em Atos. Quando Paulo, por exemplo, lá em Romanos capítulo 16, ele vai ali cumprimentando a igreja em Roma, você vai ver que ele vai citando várias famílias que hospedavam a igreja em suas casas. Então esse trabalho cresceu muito de casa em casa. Paulo ensinou lá em Éfeso, ele mesmo fala, por 3 anos ele ensinava de casa em casa. Então a igreja cresceu nesse contexto, por causa da perseguição, por causa das limitações. Só que aí os falsos mestres faziam a mesma coisa. Eles iam de casa em casa. Eles eram muitas vezes recebidos, porque havia, e a Bíblia recomenda ou ordena que nós sejamos hospitaleiros. Os cristãos eram hospitaleiros e recebiam às vezes um falso mestre. O falso mestre chegava lá e começava a falar da doutrina e tentar desviar aquele lá. Por isso que João depois vai falar: não receba esse povo, não receba, porque senão você vai estar compactuando com eles, Então a heresia, ela foi conquistando lares, E a carta de 2 a João, ela foi escrita para uma congregação de cristãos que se reuniam numa determinada casa e que estavam sofrendo esses ataques. E o objetivo de João foi o quê? Foi encorajar esses irmãos que estavam sendo atacados pelas mentiras para permanecerem firmes na fé e na verdade, para que não permitisse que esses ensinos fossem disseminados, para que se espalhassem, Lá no versículo 10 ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então fala: olha, não receba, porque se você receber, você vai estar correndo risco, Então, meus irmãos, a segunda carta de João é uma carta que ela muitas vezes é chamada do cartão postal de João, porque é uma carta breve, como eu disse, são 13 versículos, e ela tem ensinamentos que você vai encontrar também na primeira carta de João e também no Evangelho de João. Eu já falei aqui a respeito da verdade e do amor, que são as duas palavras-chave, dos escritos de João. Então, essa carta, meus irmãos, ela vai nos motivar para que nós possamos andar na verdade. O que nós devemos fazer? Como nós devemos proceder nesses dias de tanta heresia e de tanto falso ensino? E nós temos que ter cuidado, porque às vezes você pode pensar assim: não, mas eu conheço, pastor, o Evangelho, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu já, tem muito tempo que eu sou crente, eu venho na escola dominical, eu leio a Bíblia. Sim, mas, meus irmãos, nós temos que lembrar uma coisa: ninguém está livre de ser enganado. Por quê? Porque os falsos ensinos, às vezes, eles são assim, como que eu posso dizer? Eles são eles aparecem muito, é uma coisa muito evidente.
A pessoa chegar, um pregador lá na televisão, começar a pregar, por exemplo, olha, você precisa fazer um sacrifício qualquer, fazer uma doação, para que você receba a salvação, por exemplo. É claro que você vai falar, não, está errado, né? Está errado. Isso aqui é contrário à palavra de Deus. Então, é um ensino muito evidente. O problema não são tanto esses. O problema são aqueles que são mais sutis, aqueles que vão, né, sendo colocados de uma forma bem suave e que vão despertando a emoção das pessoas. Um dia desse eu estava vendo um trecho de um pregador, ele falando, né, falando para uma plateia e todo mundo ali emocionado e tudo, e ele vai colocando as palavras de uma forma tão bonita, né, aparentemente bonita, mas tudo o que ele estava falando era contrário à palavra de Deus, exaltando o homem, falando, olha, você, né, você tem, o seu valor é tão grande que Jesus deu a vida por você. Foi por isso que Jesus veio, porque você tem muito valor. Olha só a distorção que ele coloca, uma forma muito sutil, e a pessoa fala, realmente, né? Realmente, mas não é por valor que eu e você tinha, mas é pela graça de Deus, porque se eu tenho valor, se o valor que eu tenho foi porque Cristo veio e morreu por mim, foi por causa disso, onde está a graça de Deus? Muito pelo contrário. O que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos filhos da ira, ou seja, valor em si mesmo não tínhamos nenhum. Passamos a ter valor somente depois que fomos regenerados por Deus, né? Fomos regenerados por Deus. Então são mentiras sutis que vêm, e nós temos que tomar cuidado. Então a carta de João vai nos ensinar isso, né? Vai ensinar a respeito disso. Então nós vamos ver, meus irmãos, nesse estudo, três questões importantes sobre a verdade. Primeiro, João ele afirma para a igreja e para nós, conhecemos a verdade. Segundo, andemos na verdade. E terceiro, permaneçamos na verdade. São três ensinos que João ele vai aqui exortar aqueles irmãos daquela igreja que possam ter na vida, né, da igreja, na vida ali de cada um daqueles que formavam aquela igreja. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é conhecemos a verdade. João ele inicia a carta dizendo, né, ele se apresenta como o autor ou aquele que está que é o remetente da carta. E ele fala, né, ele se identifica como presbítero, ou seja, ele se identifica como o presbítero. Presbítero, essa palavra, ela significa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ancião, ou aquele que é mais velho. O primeiro significado é esse. Ele passa a ter o significado na igreja também como aquele que lidera, o líder, né? É um termo que era bíblico, que é bastante conhecido e usado entre os apóstolos. Nós vemos Paulo plantando igrejas, e em cada igreja que ele ia, ele elegia presbíteros na igreja local. Lá em Atos 14 está falando nisso, né? O primeiro concílio, ou a primeira reunião da igreja primitiva, reuniu apóstolos e presbíteros, lá em Atos, no capítulo 15. Nós vemos Timóteo e Tito, Paulo escrevendo, né, a Timóteo e Tito, e falando das qualificações espirituais para alguém ser eleito e ordenado presbítero. Cada igreja, né, segundo nós vemos em Atos 20 e Tito no capítulo 1, possui um conselho de anciãos, ou um conselho de presbíteros. Então esses presbíteros, já naquela época, eles dividiam o trabalho da igreja para governar e para ensinar.
Aí que vem o termo, né, que na igreja presbiteriana faz a diferença entre presbítero regente e presbítero docente. O presbítero docente é o pastor. O pastor é presbítero. Ele é responsável pelo ensino, né, pelo ensino da igreja. Os regentes são aqueles que podem ensinar também e tudo, só que eles cuidam do governo da igreja. O presbítero docente, ele é aquele que se dedica, que se afadiga, né, no ensino. Então, os presbíteros, eles, João se apresenta, João é apóstolo, mas ele se apresenta também como um presbítero. Por isso que a igreja, né, a igreja presbiteriana, muita gente, por que a igreja chama igreja presbiteriana? É porque o nosso sistema de governo é presbiterial, ou seja, é um governo que tem a representação, que o governo é exercido pelos presbíteros. Como eu disse, o pastor é um presbítero, e nós temos presbíteros regentes. Então, João, ele se apresenta como presbítero. Lá em 1 Pedro 5,1, o apóstolo Pedro fala: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro também se apresenta, né, como um presbítero. Então, às vezes a gente esquece que, por exemplo, Pedro e João, eles também eram contados entre os presbíteros. A gente só pensa neles como os discípulos de Jesus, como apóstolos, principalmente como apóstolos, mas eles eram presbíteros também, né? Então aqui João, ele se apresenta como o presbítero, ou seja, aquele que está liderando, aquele que lidera a igreja de Deus. No próximo estudo, meus irmãos, o nosso tempo já se esgotou, nós vamos falar para quem que João escreve essa carta, né? Ele vai chamar a igreja de senhora eleita, né? Aí, às vezes, quando pega esse texto, dá a impressão que ele estava escrevendo para uma pessoa, uma mulher conhecida, alguém. Não. A gente vai ver o que ele quer dizer com isso. O que ele quis dizer com senhora eleita, né? Então, nós vamos falar sobre os destinatários dessa carta, da carta de 2 João. Então, que você possa ler em casa, né? Leia essa carta, como nós lemos aqui no início, mas dá uma lida, veja, né, como que João ele trata aí sobre essa questão que nós devemos nos agarrar à verdade. E no próximo estudo, com a graça de Deus, nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos falar sobre os destinatários dessa carta e das exortações que João faz àquela igreja. E temos que sempre lembrar, irmãos, nós temos que aprender que assim como João, ele enfrentou esse desafio dos falsos ensinos, das heresias, hoje nós enfrentamos também. E nós temos que estar atentos. E para podermos passar, né, por um mundo tão cheio de falsos ensinamentos, nós temos que atentar para as palavras de João e realmente nos agarrar à verdade. Que Deus possa nos abençoar e até o próximo estudo, quando vamos dar continuidade aí, né, a essas exortações do apóstolo João. Que Deus possa nos abençoar.